Noite, amados e amadas do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos mais uma vez para mais uma live. Bendito seja Deus, porque nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fé, paz, amor, esperança, alegria, saúde, bênçãos e graças do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E hoje é dia de mais uma formação apologética, né? Vamos ter a participação do seminarista maravilhoso, cheio da unção do Espírito Santo, cheio do conhecimento, que vai ser um padre tremendo pela glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seminarista Christian Davidson, que vai falar mais uma vez conosco sobre a Virgem Maria. O tanto de conhecimento que ele vai partilhar conosco hoje. E ele já está entrando aqui para nós começarmos. Santa noite, Christian. Santa noite, Cris. Tudo bem? Como é que você está? Tô ótimo. E você? Graças a Deus. Naquele dia não teve jeito para a internet funcionar, né? Quando Pois travando. Uma Mas pergunta. Deus sabe Você está todas me as ouvindo coisas. bem? Eu aproveitei Assim? e fui para uma missão, tentar unir uma família, né? Que a gente tem que estar em missão. Talvez Deus me queria que eu, Maninha e o Cícero fôssemos para aquela outra missão, né? Que nós somos naquele momento. E assim, por onde Deus mandar, nós precisamos ir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você, Christian, porque está conosco, partilhando esse conhecimento tão importante, sempre trazendo tanto de Deus para nós, com muita unção, com muito conhecimento. Desde já eu quero pedir para que Tira todos que já uma estão dúvida. entrando, Você está vá conseguindo me ouvir compartilhando. bem? Vamos rezar a Ave Maria pelo Christian, pedindo para que o Espírito Santo, né, possa cada vez mais conduzi-lo e iluminá-lo nessa partilha de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Fique à vontade, Christian. Ô, Cris, me tira uma dúvida. Você está conseguindo me ouvir bem, tranquilamente? Oi? Você está conseguindo me ouvir bem, tranquilamente? Sim, tranquilamente. Sua imagem está ótima hoje. Hoje eu não estou vendo aquele vulto, hoje eu estou vendo o Christian. Pois é, naquele dia, eu não sei o que aconteceu não, porque você estava tranquilo, aí eu entrei, aí você travou e eu fiquei, pra mim eu estava ótimo aqui, né? Aí depois caiu tudo e não consegui entrar de novo, mas graças a Deus deu tudo certo, né? No final das contas, a gente só não fez a live juntos. Aí eu fiquei com saudades, né? Poxa, tanto tempo que a gente tem que fazer uma live, e aí não consegui naquele dia fazer uma live juntos, mas hoje finalmente, né, depois de um bom tempo, né? Eu acho que a última live que fizemos foi no ano passado, né? Tem uns 6 meses aí, né? Foi mesmo, Christian, foi no ano passado. Mas é assim, Deus ele é tão bom que nos presenteia com você, né? No sábado passado, dia 15, e agora, dia 22, nesse mês mariano, com esse tema, né? Mais uma formação apologética, a segunda parte sobre o tema Virgem Maria. Gente, olha, eu sou suspeita para falar do Christian. E vocês que estão entrando, vão já compartilhando para que outras pessoas possam prestigiar esse momento tão importante para nós nessa live pela fé. Pois bem, antes de tudo, eu quero só me apresentar, né? Eu me chamo Christian, sou seminarista aqui na Arquidiocese de Maceió, moro aqui no Seminário Arquidiocesano, aqui no bairro Farol, e tenho 23 anos de idade. Comecei a fazer essas lives no ano passado, por ocasião dessa pandemia, né? Aí a gente começou, eu acho que todo mundo começou a fazer essas lives. E uma coisa que eu tenho me dedicado bastante é justamente a questão da formação. Justamente por isso, as lives que eu fiz junto com a Cris, quis fazer sobre apologética. Esse apologética que é um nome complicado, né? Que significa defesa da fé. Por quê? Porque eu percebo a necessidade que nós católicos temos de conhecer aquilo que a gente acredita. Porque às vezes você pergunta para um católico o que é um dogma e um dogma ele sabe o que é. Você pergunta para um católico, às vezes, por que o bispo veste roxo e o cardeal veste vermelho, ele não sabe. Então, tem coisa que na nossa igreja, como a igreja é uma igreja muito rica, de muitos detalhes, tanto detalhes visuais, né, como ensinamento, sabedoria, teologia riquíssima,
é importante que os católicos conheçam bem aquilo que a igreja acredita e aquilo que a igreja vive. E um dos temas mais importantes sobre a igreja católica, que eu acho extremamente necessário que todo católico conheça desde criancinha, é a respeito da Virgem Maria, é a respeito de Nossa Senhora. Porque há um plano de Deus para a Virgem Maria. Há um plano de Deus, desde toda a eternidade, para que a Virgem Maria fosse a mãe de Jesus, fosse a mãe de Deus, aquela que foi escolhida. Então, não conhecer a fé da igreja a respeito da Virgem Maria é praticamente conhecer praticamente toda a história da salvação. Então, se você católico quer saber por que nós chamamos Jesus de Salvador, por que a igreja, toda a igreja tem imagem de Nossa Senhora, por que a igreja ama tanto a Virgem Maria, é necessário conhecer o que a igreja acredita, o que a igreja tem de fé a respeito de Nossa Senhora, né? Então, esse apologética, né, é justamente defesa da fé. As anteriores eu fiz sobre a canonização dos santos, né, e por que a igreja ama e venera os santos. Fiz também sobre as imagens, porque eu acredito que na igreja católica a coisa que nós somos mais criticados por nossos irmãos protestantes é a respeito das imagens. Então eu fiz toda uma live demonstrando, explicando tudo por que a igreja católica tem essa cultura, esse costume de venerar as imagens, né? E aí agora, depois de muito tempo, a gente está tratando aqui sobre a Virgem Maria, que eu fiz a primeira parte na semana passada, que eu considero imprescindível que você assista, né? Porque se você não assistir a primeira live, talvez você não compreenda essa. Entende? Porque eu fiz uma introdução de princípios, eu tratei de coisas que, sem a compreensão dessas coisas, talvez não seja possível a compreensão das coisas que eu vou tratar nessa live. Né? Eu fiz uma introdução e tratei do dogma da Imaculada Conceição. Só que essa introdução que eu fiz, ela é a base para todos os dogmas. Então, como eu vou tratar aqui dos outros dogmas, precisa que você tenha essa base, senão vai ser uma compreensão vazia, uma compreensão assim, superficial, entende? Tem uns estalos, eu não sei o que é do seu microfone, mas tem então, uns estalos assim. Melhorou? Melhorou, tá melhor. Então era o meu fone. Ah, tá. Pois bem, aí então, essa primeira... Deixa eu tirar o meu fone. Tá dando pra ouvir, Cris? Sim. Tranquilo? Acho que é melhor. Então, essa primeira parte é possível que vocês assistam lá no meu canal no YouTube ou também no perfil do Pela Fé. Está salvo no perfil do Pela Fé e está lá no meu canal no YouTube também está disponível. E como eu disse, acho que é imprescindível que se assista essa primeira live para compreender uma base dos dogmas marianos, tá certo? Então, continuando a primeira parte, nós iremos tratar hoje dos outros dogmas, que são a virgindade perpétua, Maria, mãe de Deus, e Maria assunta ao céu. Né? Então, esses 4 dogmas, a Imaculada Conceição, virgindade perpétua, mãe de Deus e a Assunção, eles são justamente aquilo que os irmãos protestantes, irmãos evangélicos, cristãos de outras denominações, eles brigam, né? Eles só ficam ali criticando, batendo martelo, porque eles não compreendem o que é um dogma. Né? E aí vale dizer que um dogma não é simplesmente algo que a Igreja Católica fez assim. Olha, vamos acreditar nisso. Todo mundo acredita que não há excomungar. Um dogma não é isso. Certo? Um dogma é uma verdade de fé católica. E porque é verdade, tem uma argumentação, uma demonstração por que aquilo é verdade.
Nenhum dogma da Igreja Católica é simplesmente algo arbitrário, algo que um Papa inventou. Todo dogma, qualquer dogma, tem quilos, mais quilos de teologia ali sustentando. São princípios lógicos, são coisas que a gente vai, se isso é isso, então, com certeza isso é isso. Por exemplo, vou dar um princípio lógico, que eu falei isso um pouquinho na última live e vou só pincelar. Um exemplo. Pedro é homem. Aí vem outra premissa. Todo homem é mortal. Logo, Pedro é mortal. Isso é um princípio. Entende? É um princípio lógico, um raciocínio. Todos os dogmas, eles são sustentados por esses raciocínios. Né? Então, a questão é compreender os raciocínios que levaram a Igreja Católica a afirmar que aquele dogma é uma verdade de fé católica. Não é que a Bíblia tem dizendo Maria é imaculada. Tem. Quando diz Maria é cheia de graça, quer dizer que ela é imaculada. Mas vamos supor que na Bíblia não fala que Maria foi assunta ao céu. Mas a gente vai ver aqui os argumentos que mostram que necessariamente Maria tinha que ser assunta ao céu. Se Maria não fosse assunta ao céu, então colocaria em xeque, colocaria em prova, em questionamento toda a teologia católica. Toda a Bíblia, praticamente. Porque o fim daquele que é totalmente encontrado em Deus é a glorificação divina, a glorificação eterna. Isso é um fim, todo mundo vai para o céu. Todo mundo será elevado ao céu. Aqueles que viverem em união com Cristo, que viverem em santidade, eles serão encontrados com Cristo na eternidade. A compreensão que Maria é assunta ao céu é, portanto, necessário para que a gente possa dizer que todas as outras pessoas, se dedicarem à vida a Deus, se derem a vida para Deus, também irão para o céu junto com Deus. Então, você entende que um dogma é algo necessário, porque sem esses dogmas, a teologia parece que ela não vai batendo, ela vai ficando vazia. Então, é necessário afirmar que Maria foi assunta ao céu. E a gente vai ver por quê. É necessário afirmar que Maria é mãe de Deus. E a gente vai ver por quê. Porque como é que ela é mãe de Jesus e não é mãe de Deus? Então, a gente vai ver os argumentos. É necessário afirmar que Maria é virgem antes, durante e depois. É necessário. É necessário afirmar que depois que Jesus nasceu, ela viveu casada com São José e não tiveram relação. Isso é necessário ser afirmado. Entende? Então, dogmas talvez seja o que há de mais sério na teologia. Dogmas talvez seja o que há de mais concreto, de mais verdadeiro. E quando a gente fala que é uma verdade de fé, é importante dizer que não é uma verdade simplesmente porque a gente acredita. É uma verdade de fé, a gente fala, fé é o que é fé? Fé é aquilo que a gente acredita, é aquilo que quem quiser acreditar nisso acredita, quem não quiser acreditar nisso não acredita. Como se a fé fosse simplesmente uma crença ingênua e inocente. Quando, na verdade, a fé é aquilo que nos faz ter o conhecimento de Deus. Então, se Deus permitiu que nós tivéssemos o conhecimento, Ele também permitiu que nós conhecêssemos a verdade. Você entende que a fé não é simplesmente uma crença irracional, como se a gente não precisasse usar a razão para conhecer Deus? Né? Você percebe que para a gente ter fé, é necessário que a gente possa acreditar em algo, e esse acreditar a gente vai simplesmente analisar com a nossa racionalidade. Então, uma verdade de fé, quando a gente fala isso, não é uma verdade ingênua, e sim é uma verdade de uma pessoa que usou a sua razão para descobrir os maiores mistérios da humanidade, que são os mistérios de Deus, que são esses mistérios que Ele revela a quem Ele quer. Ou melhor, Ele revela não somente a quem Ele quer, necessariamente, mas Ele revela aquele que abre o coração, abre a mente para conhecê-lo. Ele quer que todos conheçam, mas somente aqueles que se abrem para o querer de Deus. Então, um dogma é o que há de mais verdadeiro nesse mundo.
como isso é profundo, sente como isso é belo ao mesmo tempo. Porque, é sério, até quando eu fui estudar filosofia na UFAL, a primeira coisa que eles disseram, quiseram jogar na nossa cara, assim, na primeira semana de aula, é a diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento dogmático. Então, o conhecimento dogmático é um conhecimento ingênuo, superficial, como a gente não consegue explicar o mundo, a ciência, aí a gente inventa qualquer coisa para acreditar. Isso é o que se prega por aí afora, inclusive pelos protestantes, que são cristãos, perdoe. Entende? Então é necessário dizer o que é um dogma. Dogma é uma verdade de fé católica. Só aqueles que usam da sua razão para conhecer os mistérios de Deus e que Deus revela, podem conhecer, podem ter acesso a essas verdades, a esses mistérios escondidos. E são necessários, totalmente necessários. Tá? Então, essa foi só uma pincelada para retornar, né, para que pelo menos nessa live, quem está chegando agora, tenha uma compreensão do que eu vou tratar hoje. Mas ainda insisto que eu acho necessário, imprescindível, que você retorne à primeira live, né, depois, assim que possível, e assista pelo menos a parte introdutória. Né? Que bom que você assista toda, a Imaculada Conceição toda, né, todo o dogma, mas pelo menos a parte introdutória, onde eu vou tratar dos princípios. Eu vou tratar de 10 princípios que são necessários. Se você acredita nesses 10 princípios, que são princípios, são necessários, são verdades, né? Necessariamente você precisa acreditar em todos os dogmas. Então, é muito importante que você assista a primeira live, tá certo? Então, vamos aqui iniciar a questão do segundo dogma, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, inicialmente, há uma profecia, Isaías 7, versículo 14, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías 7, versículo 14. Então, a gente vê que esse filho, esse Messias, de qual Isaías está se tratando, ele nascerá de uma virgem, o que é um escândalo, que é algo que a gente vê que é impossível. Mas o Messias nascerá de uma virgem. Você vê que a ênfase para uma virgem é grande. E eu não sei qual é a sua Bíblia, mas na minha Bíblia, virgem está com a letra V maiúscula. Indica que não é simplesmente uma virgem. A virgem. Como é que está aí na sua Bíblia, Cris? A minha tá: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Uma virgem. Na versão Essa é a Bíblia pastoral, né? Essa é a Bíblia pastoral, né? Edição catequética popular, editora Ave Maria. Popular, a Bíblia Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, a Bíblia da CNBB, que é uma Bíblia também mais de estudo, a da Ave Maria também é um pouco melhor do que essa, mas, sobretudo, a Bíblia da CNBB e a Bíblia de Jerusalém. Mas, nas minhas traduções, todas estão: eis que a Virgem, V maiúsculo, conceberá e dará à luz a um filho. O filho também com F maiúsculo. Esse caráter de virgem é o que vai guiar esse dogma da virgindade perpétua. Porque essa virgem precisa ser uma qualidade essencial desta mulher. Entende? Para que uma virgem, não é necessariamente que vai nascer de uma mulher que era virgem como uma forma milagrosa, mas não. A virgem. Diz que a virgem, ou seja, aquela que contém a virgindade em si. Entende? É como se essa virgindade fosse algo intrínseco, como se essa virgindade fosse algo essencial, como se essa virgindade fosse algo da natureza dessa mulher. Isso por quê? Porque a paternidade divina é uma paternidade virginal. Entende? A maneira que o Espírito Santo concebe na Virgem é também uma maneira virginal, que foi uma maneira milagrosa. Então, essa qualidade de Deus que gerou o filho, não criou, né? O filho é gerado de Deus, de maneira virginal, ele é um pai virginal, é um pai na castidade. Também é necessário para que essa mulher
contém a virgindade em si para que gere esse filho. Então a virgindade é algo intrínseco do ser dela, da essência dela. A virgindade faz parte da essência de Maria. Entende? Essa virgindade, segundo essa profecia, é necessária. Também em Lucas 1:26, o anjo foi enviado a uma virgem chamada Maria. Você vê que no Antigo Testamento enaltece o caráter virgem. No Novo Testamento também enaltece o caráter virgem. Então essa gestação é a gestação milagrosa caracterizada pela virgindade do pai e pela virgindade da mãe. É um milagre. Essa virgindade faz parte do ser de Maria. Né? E essa obra foi fecundada, essa obra, né, de Deus ocorreu somente pelo Espírito Santo. Então dessas passagens bíblicas, né, podemos concluir que o parto da Virgem Maria era de fato virgem e gerou Jesus sem a ajuda de homem algum. Tá? Mas a igreja também afirma que ela foi virgem durante o parto. Né? Até agora, pela passagem bíblica, a gente vê que Maria foi virgem antes do parto. Mas a igreja também afirma que ela foi virgem durante o parto. Né? Ou seja, Jesus nasceu sem romper a virgindade de Maria, a virgindade física de Maria. Né? E ela não sentiu dores e, portanto, não teria rompido o ímã. Né? Mas como isso é possível? Porque a gente, às vezes, imagina que Maria teria tido um parto normal. Né? E já teve gente que falou assim, não, Maria teve um parto normal, mas depois que Jesus nasceu, a virgindade dela foi reconstituída por obra do Espírito Santo. Na verdade, não poderia ter sido assim. Por quê? Porque existe um sentido para que até mesmo durante o parto, Maria tenha sido permanecida, tenha sido virgem até mesmo durante o parto. E o nascimento de Jesus teria se dado de uma maneira milagrosa. Entende? Da mesma forma que Jesus se encarnou dentro de Maria de maneira milagrosa, Jesus saiu do ventre de Maria de maneira milagrosa. Isso é o que os estudos afirmam, mas há sentido para isso. Há um sentido, porque quando a gente pega lá em Gênesis 3:16, né, Deus afirma que graças ao pecado original de Eva, as mulheres sentirão a dor do parto. Ou seja, a dor do parto que as mulheres sentem é por causa de Eva. Cristo é mãe? Ainda não. Ainda não. Mas as mulheres que são mães, que depois sentiram aquela dor ali do parto, acho que dá vontade de esganar Eva, né? Eu já acompanhei, viu, Christian? Já acompanhei pessoas, né, minhas primas e irmãs que tiveram, e eu tenho a minha mão que está, inclusive, aqui machucada, né, com alguns pontos. E ela, como é que se diz, a minha prima, quando estava para ter neném, ela sentia tantas dores que ela prendia a minha mão, que até hoje eu costumo dizer que eu já sinto as dores dela naquele momento, porque ela era tanta dor, tanto esforço para ter o Theo, né, que é até meu afilhado, e eu jamais vou esquecer aquele parto dela. Então, eu não tive ainda, mas eu consigo imaginar, né? Aliás, dizem que só quem tem pode imaginar. Eu presenciei. É verdade. Mas, olha só, eu acho que as mulheres, né, sobretudo as cristãs, depois que leram, vai falar, vontade de esganar Eva, né? Depois está sentindo aquele mundo de dor, né? Mas Eva, por causa do pecado, fez com que todas as mulheres sentissem a dor do parto. Então, Gênesis 3:16. Por isso que eu digo que é importante a gente ver a primeira live. Maria, por ter sido preservada do pecado original, e na primeira live eu demonstrei porque ela é preservada do pecado original, ela não poderia sentir essas dores do parto. Ou seja, se por causa do pecado as mulheres não podem, as mulheres sentirão a dor do parto, Maria, que não tem pecado, não foi preservada do pecado original, não pode necessariamente sentir as dores do parto. Então, para afirmar o dogma da Imaculada Conceição, eu preciso afirmar o dogma da virgindade durante o parto. Para afirmar o dogma da virgindade durante o parto, preciso afirmar o dogma da Imaculada Conceição. Tanto o dogma da Imaculada Conceição é necessário, quanto esse é necessário. Então, você vê que tem uma base que sustenta isso. Então, o parto sem dor e sem romper o ímã trata-se de um parto milagroso que permanece um mistério para a Igreja.
porque só quem estava presente foi Maria e São José. É um mistério para a igreja. Então a igreja encontra que é necessário, pelos estudos a respeito da Virgem Maria, que seja afirmado que a virgindade também se deu durante o parto, que Maria não teve dor, portanto teve um parto milagroso. Certo? Ora, se para Deus nada é impossível, né, gerar um filho em um ventre de uma virgem também implica que Deus pode fazer esse filho nascer de maneira miraculosa. Né? Então, acreditar no dogma de que Maria foi virgem até mesmo durante o parto, isso eleva a onipotência de Deus. A gente reconhece que Deus é onipotente, que Deus pôde. E, inclusive, na última live eu demonstrei que Deus pode, né? E eu repeti isso várias vezes. Deus pode, Ele é onipotente. Isso, no caso, na última live, a Imaculada Conceição, conceber Maria sem o pecado original, convém a Deus, convém a Jesus Cristo. E, cadê aqui? E Deus quis, né? Então, eu demonstrei por que Deus quis. Deus quis, isto convém e Deus pode. Logo, Deus fez. Se para Deus nada é impossível e Ele fez com que Jesus fosse concebido em uma virgem de maneira miraculosa, então Deus também é onipotente e Ele pode fazer com que esse filho nasça de maneira miraculosa. Certo? Então, aqui já é até o Jesus Maria durante o parto. Virgem durante o parto. Mas a igreja também afirma que Maria é virgem após o parto. E aí é o que é mais difícil de explicar. Porém, também é necessário. Então a gente vai seguir o raciocínio da seguinte forma. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso porque pecaram, constituindo assim um pecado original que alcançou toda a humanidade. Né? Se Maria é preservada do pecado original, então ela possui uma particularidade, que é, dentro de si, trazer o paraíso. Tá? Como assim? Por que ela traz dentro de si o paraíso? Isso eu já expliquei tudo em uma outra live. Adão e Eva habitavam em um paraíso e eles não possuíam pecado. Depois que eles pecaram, nesse paraíso eles tinham acesso a Deus, né? Quando eles pecaram, eles foram expulsos desse paraíso. Mas Deus, ele só pode habitar em um paraíso. Os pecadores que não podem habitar no paraíso com Deus. Quando Deus desce à terra, ele encontra nessa terra um paraíso terrestre. Então, a Virgem Maria, que não possui o pecado original, justamente por isso que ela não possui esse pecado, ela é o paraíso terrestre de Deus. Deus desceu de seu paraíso celeste para habitar em um paraíso terrestre, em um ventre puro, santo, virgem, imaculado, perfeito, cheio de graça. Como o anjo fala, tu és cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Quando Isabel fala, bendita és tu entre todas as mulheres, exalta a Virgem. Quando a Virgem Maria fala, o Senhor fez em mim maravilha. Então o Senhor fez na Virgem Maria um paraíso para seu Filho Jesus Cristo. Então ela traz dentro de si esse paraíso, ela é o paraíso terrestre. E foi justamente esse paraíso que Cristo habitou ao se encarnar nela. Cristo desceu do seu paraíso celeste para habitar no paraíso terrestre. Pois bem, sabendo disso, vamos pensar no esposo de Maria, São José. Pois propõe-se que após o parto eles tiveram uma vida matrimonial normal. Normal que eu falo, propõe-se, diz por aí que eles tiveram uma vida matrimonial como se fosse um casal comum. Né? Ora, se para ser o paraíso terrestre, para habitar Deus, era necessário uma mulher preservada do pecado, São José, que é o guardião desse paraíso, deveria ser também preservado do pecado e das inclinações. Olha, isso é uma afirmação seríssima. Por quê? Para habitar nesse paraíso, para conviver com esse paraíso, para ser guardião desse paraíso, no celeste, Deus permite apenas anjos. Então, o normal, quando a gente pensar em São José, é que a gente pense em São José como um homem angélico. Então, Maria tem que ter por guardião desse paraíso um anjo, um homem angélico. E os anjos são puros.
né? Anjos, eles não possuem pecado original, eles são criaturas perfeitas, que possuem a mesma liberdade que nós, não têm um livre-arbítrio, mas são puros, seres puros, sem inclinações. Além disso, vemos que após o sonho de São José, ele decidiu respeitá-la, né? E pensando nela, ele iria abandoná-la. Mas por ter a consciência de que ela foi escolhida para gerar o Salvador, ele decidiu, na sua liberdade, não abandoná-la. Decidiu cuidar dela, garantir a sua segurança, como também a segurança de Jesus. Você percebe que São José teve uma decisão por cuidar de Maria? Por um motivo? É por Deus? De fato, ele foi esposo de Maria. De fato, ele casou com Maria. De fato, ele foi pai adotivo de Jesus. Mas ele sabia, ele tinha consciência de que Deus reservou para aquela mulher uma missão que é o centro de toda a humanidade. Deus reservou para aquela mulher ser mãe do Salvador. Deus escolheu para a Virgem Maria uma missão única na história. Ela é a toda pura, ela é a toda santa, ela é escolhida por Deus, a predileta de Deus. Esse homem que teve a consciência disso, sendo um homem santo, um homem justo, um homem puro, um homem angélico, escolhido por Deus, este homem iria, mesmo tendo-a como esposa, mas esse homem iria ferir aquilo que é necessário para o nascimento de Jesus, que é a virgindade daquela mulher? Talvez para os evangélicos isso não faça sentido. E aí eu digo que pensar que São José poderia querer ter tido relações com a Virgem Maria, isso é rebaixar o mistério do sagrado, isso é rebaixar o mistério de Deus, isso é rebaixar a beleza desse mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se a gente visse tudo isso e reduzisse. Não, São José era um homem normal, Maria era um homem normal, como eu e você, e tem que fazer mesmo, tem que ter as relações, são casados, tem que, né? E as necessidades físicas, né? É como se não pudessem elevar a mente ao céu e tivessem a mente somente aqui nesse plano terreno, entende? A gente vê que, biblicamente, e interpretando nesta maneira de exaltar o mistério, a gente percebe que a virgindade de Maria é algo necessário. É algo necessário, mesmo antes como depois. Né? Sabemos que São José é um homem justo e também é um homem temente a Deus. A pergunta é, repito, poderia São José, mesmo tendo Maria por esposa, desrespeitar aquilo que as profecias trazem, que é a virgindade de Maria? E também sabendo que aquele ventre de Nossa Senhora foi preservado para gerar o Salvador, Jesus Cristo, foi escolhido por Deus. Acho que São José teria capacidade de querer dividir aquele ventre com Deus e querer fazer um filho também? Entende? Essa mulher, ela foi tocada por Deus de uma maneira íntima. São José era um homem justo e temente a Deus, ele respeita o sagrado, ele respeita o que é de Deus. Teve Maria como esposa, mas ele foi muito mais um guardião. Ele foi muito mais aquele que protegeu, defendeu, serviu Maria. Maria em Jesus, em vista de Jesus, né? Então a igreja reconhece que neste raciocínio a grandeza, a beleza desse mistério, né? Mas como eu disse, infelizmente não importa como eu queira demonstrar, né? Nunca caberá na mente de uma pessoa que não tem essa mente católica, como nós temos, de elevar, de ver esse mistério e ver que isso é maior do que a gente pode imaginar, maior do que a gente pode conceber. Entende? Mas eu tenho certeza que esse pensamento católico ele é muito bem fundamentado desde o início do cristianismo, né? Inclusive, no início do cristianismo, quando a gente vai pesquisar as fontes, a gente vê que era considerado, até hoje um anátema. A igreja antiga tinha registro que aquela pessoa que não crê que o Cordeiro Santo e Puro seja gerado por um ventre santo e puro, reservado unicamente para ele, seja excomungado, porque isso faz parte da fé católica.
A Virgem Maria foi totalmente preservada. Sua virgindade foi toda, o seu corpo, a sua alma. Maria toda de Deus, foi feita por Deus para Deus. E teve São José por guardião. Ela nunca teve outros filhos. Além de que eu não precisaria falar, porque isso aí qualquer pessoa encontra na internet. Os filhos que na Bíblia trata, em duas ou são três passagens na Bíblia, esses filhos têm nome, têm mãe, têm pai. Né? A própria Bíblia, quando vai ver esses filhos, se contradiz, porque a gente vai dizer lá, os filhos, os irmãos de Jesus. Né? Mas esses irmãos, quando a gente vai ler a Bíblia direitinho, né, não ler só aquela parte, a gente vai ver que eles têm mãe e têm pai. Eu não preciso nem falar isso, qualquer pessoa pode ir na internet ver que tem só indicando as passagens. Né? Então, Maria, não há nenhum registro que Maria teve outros filhos, tá? A não ser os filhos que somos nós. Quando Jesus está ali preso na cruz, chega até João e fala: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E João leva Maria para casa. Naquele momento, Jesus estava dando Maria como mãe de toda a igreja. Então, nós somos João naquele momento. Nós recebemos Jesus crucificado, nós recebemos a sua mãe para nós. Então, ela é a nossa mãe. Então, nós somos os irmãos de Jesus. Mas se alguém falar, não, mas e a Bíblia quando fala dos irmãos de Jesus? Irmãos de Jesus somos eu e você. Somos todos, nós somos irmãos. Por quê? Maria é nossa mãe. Eu acho que dói para eles quando a gente fala. Maria teve filhos. Não teve, tem, eu e você. Você também é filho dela. Você não é irmão de Jesus, não? Né? Então, nós somos todos filhos de Maria. E ela é a mãe da igreja. Ela educa a igreja, ela forma a igreja. Da mesma forma que ela formou Jesus Cristo. Da mesma forma que ela educou Jesus Cristo. Da mesma maneira que ela ensinou Jesus Cristo a falar, da mesma maneira que ela ensinou Jesus Cristo a andar, que quando Jesus Cristo caía, ela levantava, limpava o joelho dele, né? Ela forma a igreja. Quando a gente cai, ela nos levanta. Né? Ela nos educa, ela nos leva para Deus. Tá? Então ela é nossa mãezinha. Certo? O outro dogma, talvez, seja o mais fácil de explicar, mas é o mais difícil de caber na cabeça de um protestante, é Maria, Mãe de Deus. Né? É difícil para um protestante entender como é que Maria é Mãe de Deus. Mas é o mais fácil de explicar. Né? É simplesmente dizer assim, Jesus não é Deus? É. Maria é Mãe de Deus? É. Maria é Mãe de Jesus? É. Logo, Maria é Mãe de Deus. É muito simples, mas para eles não entendem. Mas eu vou explicar até por que eles não entendem. Que Maria seja chamada Mãe de Deus por um simples detalhe. Né? Eles querem ver mãe no sentido de genitora. Como se ela fosse anterior a Deus e gerasse Deus. Então, eles aceitam que Maria é mãe de Jesus, mas não aceitam que Maria é mãe de Deus, porque eles botam na cabeça que quando fala que é mãe de Deus, é essa visão terrena da mãe ali que está gestando, está nascendo dentro dela. Entende? Isso não cabe na cabeça deles. Não é que Maria gerou Deus. Maria é criatura. Maria foi criada por Deus. Tá? Mas Deus escolheu Maria para ser sua mãe. Então Deus criou Maria, deu todas as virtudes, deu todas as graças, deu todas as qualidades, fez maravilhas nela como está lá na Bíblia, fez ela cheia de graça, fez ela bendita entre todas as mulheres, como Santa Isabel fala. Para quê? Para que ele pudesse ver naquela criatura, para que ele pudesse ter aquela criatura como a sua mãe. Para explicar esse dogma, aquela frase clássica explica tudo. Mãe é tão boa que até Deus quis ter uma. Explica tudo. Deus quis uma mãe. Ele criou Maria, fez ela perfeita. Pronto, essa é a minha mãe. Deus quis ter Maria como mãe. Entende? Então, a chave para compreender esse dogma é reconhecer que ela não é genitora. Ela é criatura. Deus a criou e escolheu para ser sua mãe. Né? Então, para que seja digna de ser a mãe de Jesus, Cristo não poderia nascer numa pecadora.
né? E por isso que eu tratei toda a questão do dogma da Imaculada, também falei sobre essa questão. Que não convém a Jesus ter uma mãe manchada do pecado, porque o pecado é a total recusa de Deus. Então como é que Jesus vai nascer da mulher que recusa Deus, que pode recusá-lo? Entende? Para ter como mãe somente uma mulher imaculada, cheia de graça. E para isso precisa ver a primeira live. Então, Jesus sendo Deus, se fez homem. É totalmente evidente que Cristo não precisa de ninguém. Deus não é onipotente, Cristo. Deus não é todo-poderoso, ele não poderia vir aqui à Terra sem mulher nenhuma, sem ajuda de ninguém? Poderia. A partir do momento que Deus escolhe vir por um caminho, vir por Maria, então a gente subentende, entendeu? Então a gente entende que ele fez isso porque ele quis. Então se ele quis, tem uma razão de ser, tem uma razão do querer. Né? Ele pode salvar o mundo num estalar de dedos. Porém, ele quis vir ao mundo, mas não quis por uma mulher qualquer. Então, o anjo diz, o Senhor é contigo, indicando que ela possui uma predileção. O Senhor é contigo, ela é predileta. Né? É uma criatura predileta. Além disso, Isabel, sua parenta em idade avançada, diz, como mereço vir a mim, a mãe do meu Senhor. Olha só, Isabel já estava em idade avançada, era parente de Maria. Maria devia ter uns 15 anos de idade. Né? E Isabel se viu indigna. Isabel tem autoridade sobre Maria. Isabel se viu indigna. Como é que eu sou digna de que você venha aqui me ver? Você é a mãe do meu Senhor. Mãe do meu Senhor. Né? Isso mostra que Maria, sendo mãe de Deus, tornou-se alguém especial. Isabel se sentiu inferior a ela. Já não era simplesmente uma Maria de 15 ou 16 anos que era ali sobrinho ou uma parente dela. Era a mãe do Senhor, a mãe de Deus. Né? Então, além dessa questão bíblica, dessa questão necessária para poder mostrar, também há uma questão teológica, né? Que é o que a igreja sempre defende, que é aquilo que eu falei. Jesus Cristo, ao se fazer homem, ele continua sendo Deus. Jesus, quando ele se faz homem, ele não deixa a natureza divina dele lá no céu. Quando ele se faz homem, ele está aqui na terra, ele é um homem Deus. Ele tem 100% da natureza humana e ele também tem 100% da natureza divina. Então, sua natureza divina, ela é inseparável. Então, Maria, sendo mãe de Jesus homem, ela é necessariamente mãe de Jesus Deus. E como Jesus Deus é um com o Pai e com o Espírito, Maria é mãe de Deus uno e trino. Entende? Se eu não posso separar Jesus do Pai, então Maria também é mãe do Pai. Se eu não posso separar Jesus do Filho, Maria também é mãe do Espírito. Maria também é mãe do Espírito. Mas como eu disse, não no sentido de genitora, no sentido que Deus quis ter uma mãe. E essa mãe foi Maria. Okay? Agora, ela possui uma relação íntima com as três pessoas da Santíssima Trindade. Porque do Pai, ela é a filha predileta. Ela é a criatura mais perfeita. Do Filho, ela é a mãe admirável. Aquela mãe da melhor das mães. A mãe feita para ser mãe de Deus. E do Espírito Santo, ela é a esposa fidelíssima. Você vê que ela tem a relação de mãe, de filho e de esposa. Ela tem essa relação íntima com a Santíssima Trindade, entende? Isso é belíssimo. Entende? E somente ela possui. Não tem outra pessoa na história da humanidade que tenha essa relação íntima com Deus. E tudo isso é um mistério do querer de Deus. A gente vê que Deus quer, Deus quis dessa maneira. A gente consegue ver isso. Mas se a gente não consegue dizer por que Deus quis, então permanece um mistério. Por que Deus quis? Simplesmente porque Deus quis. É vontade de Deus. Eu acho que não cabe a gente querer entender o querer de Deus. Né? A nós sabemos o que Deus nos revela, mas os mistérios, esses outros mistérios, talvez não cabe a nós saber. Talvez a Maria, já que ela possui essa intimidade com Deus, talvez Deus tenha revelado a ela por que Deus quis criá-la
dotá-la de todas as maravilhas e virtudes e fazer dela sua mãe. Talvez ele tenha dito isso a ela, talvez ela saiba, pela união que ela tem com Deus, talvez ela saiba. Mas nós, talvez a gente não precise saber disso. Talvez quando a gente chegar na eternidade, a gente pergunte para Deus: Deus, por que o Senhor quis fazer tudo isso com Maria? O Senhor poder, sendo onipotente, poder fazer de uma maneira diferente, o Senhor quis fazer isso. O Senhor quis vir por esse caminho, quis criar Maria de uma maneira perfeita. Né? Então, tem não um santo, não, um franciscano do século XII, que disse que era necessário que pelo menos uma das criaturas de Deus fosse totalmente perfeita e imaculada para comprovar a onipotência de Deus. Então, isso aqui é importante. Né? Porque, esse Duns Scott, ou que a gente chama de Duns Scoto, né? Ele dá praticamente ele resolve essa questão. Né? Que mais ou menos assim: Deus é onipotente, a gente acredita na onipotência de Deus, mas a gente só poderia conceber, acreditar que Deus é de fato onipotente se ele criasse uma criatura que fosse perfeita, totalmente perfeita. Né? Porque, imagina, se Deus é onipotente e não cria nada perfeito, então que Deus é esse? Entende, Cris? Se Deus é onipotente, de novo, se Deus é onipotente e não criou nada perfeito, que Deus é esse? Então, se Deus não tivesse criado nada perfeito, a gente poderia colocar ali em prova, questionar a onipotência de Deus. Se Deus tudo pode e não fez, então ele pode mesmo? Né? Então, é necessário, para comprovar a onipotência de Deus, para demonstrar a onipotência de Deus, que ele criasse, no mínimo, uma criatura perfeita. E essa criatura é a mulher, a virgem que conceberá e dará a luz um filho, a cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres, a toda santa. Aquela que Deus fez maravilhas. É a Virgem Maria, é Nossa Senhora. Virgem antes, durante e depois, imaculada. Mãe de Deus. Então, você vê que isso é algo muito profundo. Né? Muito profundo. Que não é todo mundo que consegue compreender isso. Mas acho que os católicos têm uma maior facilidade de compreender isso. De ver quanto isso é necessário. Né? Se não fosse dessa maneira, como é que seria? E chegamos no último dogma, que é o dogma da Assunção, que é minha padroeira 2 vezes, tanto lá na Igreja Nossa Senhora da Assunção, ali no Santo Eduardo, que né, Cris? Tanto aqui no seminário, que é a padroeira daqui do seminário, Nossa Senhora da Assunção. Agora, esse dogma da Assunção, talvez ele seja mais difícil de ser explicado. E talvez ele seja mais necessário. Talvez o de mais importante para que a gente acredite que a gente vai ter, de fato, um céu esperando por nós, é acreditar no dogma da Imaculada Conceição. Porque acreditar que Jesus subiu ao céu, que Jesus ascendeu ao céu, é fácil porque é na Bíblia. Mas acreditar que a Virgem Maria foi assunta ao céu, elevada ao céu de corpo e alma, e está lá coroada como rainha do céu e da terra, precisa de um esforço da nossa fé, precisa de que a gente creia nas palavras de Jesus. Quando Jesus fala que nos ressuscitará no último dia, quando Jesus fala que teremos a vida eterna, quando Jesus fala que Ele, que é a água, quem bebe desta água nunca mais terá sede, é dele que Ele está falando. Quando Ele dá tantas e tantas palavras, né? Quem come deste pão sentirá fome, mas quem come do meu pão nunca mais sentirá fome. Tudo que Jesus fala se trata da Assunção. Porque a Assunção da Virgem Maria é a realização do plano de Deus. É a salvação da humanidade. A prova de que nós seremos salvos é que Maria foi elevada ao céu. Agora, por que Maria foi assunta? Simplesmente por tudo que eu já disse anteriormente. Imagina, a mulher que foi predileta, escolhida por Deus, criada por Deus para ser a mãe de Deus, a esposa de Deus, a filha de Deus, a mãe de Deus,
Aquela mulher que é cheia de graça, aquela mulher que é toda perfeita, toda santa, bendita entre todas as mulheres. Né? A mulher que, na Bíblia, não há outra pessoa que tem um grau elevado de santidade tão grande quanto a dela, porque é necessário que ela tivesse para que ela fosse a mãe de Jesus. Aquela mulher que Jesus chamou de mãe, aquela mulher que Jesus obedeceu. É possível que essa mulher vá ser julgada na eternidade? Ainda vai ser julgada. Subiu aqui, o que você fez aqui? Jesus abriu lá o livro para ela. Então, mãe, mãe, a senhora aqui, eu acho que a senhora vai pro purgatório ainda. Seria possível isso? Seria possível conceber uma coisa dessa? Né? E outra, o corpo de Maria. Jesus ele ascendeu ao céu com um corpo glorioso. O corpo de Maria. Já viram lá na Bíblia? Romanos 5. Deixa eu só achar aqui. É Romanos 5, meu Deus. É Romanos 5, 12. Né? Que diz que o salário do pecado é a morte. Aquela pessoa que peca experimentará a morte. Essa morte, de fato, é a morte eterna, é a condenação eterna. Mas a gente compreende que a morte, ela é fruto do pecado. Por quê? Porque Adão e Eva, quando pecaram, foram expulsos do paraíso e vieram habitar nesta terra, onde aqui há a corrupção, onde aqui há a deterioração do nosso corpo, o tempo passa, a gente envelhece, a gente morre. Então, o que antes eles habitavam na eternidade, agora eles habitam num tempo onde o seu próprio corpo vai se deteriorando. E quando nós morremos, o nosso corpo vai para debaixo da terra e a terra consome. Isso é fruto do pecado. A morte corporal é fruto do pecado. Então, se Maria foi preservada do pecado, o corpo dela não pode ser deteriorado como o corpo de um pecador. Entende que isso é bíblico? Entende que isso é bíblico, que isso é necessário? E outra, vamos também meditar mais um pouquinho na questão da bíblica, né? Onde é que está aqui, meu Deus, estou perdido. Quando a gente vê Abraão, Moisés e Elias, né? Em que eles foram arrebatados. Elias, Moisés e Enoque. Perdão. Elias, Moisés e Enoque. Elias lá em Romanos 2, versículo 1. Moisés, né? A gente vê em Marcos 9, 3 ao 5, que Moisés estava lá no céu ao lado de Elias. E Enoque, lá em Gênesis 5, 23 e 24, diz que ele foi arrebatado do céu. Né? O que seria esse arrebatamento? Aquela pessoa que é levada ao céu. Entende? Então, se Moisés, Elias e Enoque, que foram servos do Senhor, profetas, foram arrebatados, quanto mais Maria, que é muito mais elevada em santidade do que ele. E como a gente viu, há essa demonstração de que quem experimentou o pecado precisa morrer corporalmente. Maria não experimentou o pecado. Né? Inclusive, lá em João 14, versículo 3, fala: quando for e vos tiver preparado lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fala que nos levará para junto dele. A diferença é que a Virgem Maria tem um grau de predileção acima de todas as outras pessoas. Então, também, a ressurreição de Maria ela precisa ser elevada acima da nossa. Entende? Quando a gente fala que Maria foi assunta ao céu, não é que ela subiu ao céu como Jesus, porque ela tem uma graça, mas que ela foi elevada ao céu, ela foi levada. Ascensão significa aquela pessoa que ascende com suas próprias forças. A assunção é aquela pessoa que é ascendida, mas com uma força que a eleva. Ela foi assunta, ela foi elevada por Deus. Entende? E diante de tudo que foi falado a respeito da Virgem Maria, que ela é santa, imaculada, pura, ela é mãe de um rei. Se Maria é mãe de um rei, e esse rei possui um reino, automaticamente, necessariamente, ela é rainha. Então, assim que ela chegou no céu, ela assumiu o lugar que foi destinado para ela, que é a rainha do céu e da terra, dos anjos e dos santos.
Amém? Agora, eu preciso apenas falar a respeito do que São João Paulo II disse, né? Porque é importante também clarear essa questão. Quando São João Paulo II ele afirma que Maria, ela de fato passou pela morte corporal, né? Porém, essa morte corporal de Maria, ela foi tão suave, mas tão suave, foi uma morte tão pura, que era como se ela tivesse dormido, entende? E eu acho bonito que na biografia de São João Maria Vianney, que é o santo que eu mais tenho devoção, quando fala da morte dele, fala que parece que antes dele morrer ele estava vendo a Virgem Maria, os anjos vindo buscá-lo, e ele simplesmente sorriu e falou: estou indo para diante de Deus. Minha mãe veio me buscar. Ele sorria e parecia ele não queria mais estar naquele mundo, ele só queria fechar, queria que ele fosse logo. Então parece que ele como se ele tivesse sido levado por Deus e o corpo dele ficou ali sorridente, e o corpo dele está incorrupto até hoje. São João Maria Vianney. O confessor dele fala que ele nunca cometeu um pecado mortal. Ele diz, e aqui a gente é importante tirar alguns exageros da nossa mentalidade hoje, para evitar que ele tivesse o pecado de amar sua mãe mais do que amava a Deus, ele evitava abraçar a própria mãe. Ele amava a mãe, pedia a bênção, beijava a mãe. Ele amava tanto a mãe, quando criança, na sua imaturidade, ainda era imaturo, tinha medo de amar a mãe dele mais do que a Deus, de tanto que ele amava a mãe dele. Então ele evitava abraçá-la. Entende? Na inocência de uma criança. Para que eu amo muito a minha mãe, mas eu não quero amar minha mãe mais do que a Deus. Quem eu amo mais? A Deus. Então eu vou, mãe, licença, eu sou de Deus. Entende? Nunca cometeu um pecado mortal. Né? E parece que na sua morte ele estava dormindo. Santa Teresinha, quando morreu, parecia que o corpo dela tinha cheiro de rosa. Até hoje parece que ela está dormindo. Os santos, diante dessa união com Deus, diante dessa amizade, desse amor intenso, de ter vivido uma vida pura, negando o pecado e amando a Deus acima de todas as coisas, parece que eles nunca morreram. E de fato, quando a gente acredita na eternidade, a gente afirma que os santos estão, em fato, em verdade, mais vivos do que nós, porque eles estão na vida verdadeira, na vida eterna, enquanto nós estamos nessa vida passageira esperando a morte. Então, afirmar que Maria foi assunta ao céu é de fato afirmar que nós teremos um lugar com ela. Afirmar que Maria não morreu é afirmar que ela não provou do pecado. E afirmar que a morte corporal de Maria, esse falecimento, essa dormição, como a tradição diz, né, é de fato não simplesmente uma morte, como a gente vê, mas é simplesmente aquele momento em que chegou a hora dela ser glorificada. E ela vai para junto de Deus. E o corpo dela nunca foi encontrado. Onde é que está o corpo de Maria? Ninguém sabe. Entende? Da mesma forma, Jesus. Jesus experimentou a morte. Por amor à humanidade. São Francisco de Sales vai dizer: Maria experimentou a morte para imitar seu filho. Porque Cristo morreu por amor. Então ela também queria morrer por amor. Ela queria participar da mesma morte que Jesus participou. Morrer, experimentar essa morte para esse mundo e viver para Deus. Então ela foi elevada de corpo e tudo. Isso é belo. Isso é, diante de tudo que foi falado da Virgem Maria, necessário. Tanto para ela, pelas afirmações que nós já dissemos, tanto para nós cristãos. Esperamos a nossa morte para ir viver com Deus. E eu acho bonito, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu administro o Instagram do Padre Delfino. Eu publiquei tanto no meu Instagram quanto no dele. Você segue, né, Cris, o Instagram do Padre Delfino? E eu não lembro nem saber que ele tinha. Oxi, depois você olha lá, Monsenhor Delfino. E eu tenho muita gratidão e amor pelo Padre Delfino, né? A minha catequese, a minha Eucaristia, a minha confissão. Então, foi com ele, tenho muito amor e carinho.
é um padre muito santo e mora aqui no seminário. Eu tenho esse privilégio de morar com ele, de conviver com ele diariamente, de sentar, conversar, passar muito tempo conversando com ele, sabendo as histórias dele. Uma vez eu estava conversando com ele, isso eu fico assim, eu fiquei tão encantado quando ele disse isso, né? Que eu estava conversando com ele sobre vários assuntos. Eu falei, Monsenhor, eu queria uma opinião, assim, tirar uma dúvida com o senhor, porque assim, eu sou jovem, eu tenho 23 anos de idade, a minha compreensão de morte é diferente da sua, porque o senhor já tem 86 anos, já está com o pé na copa, bichinho. Eu brinquei com ele, eu tirei essas brincadeiras com ele. E como é que o senhor vê a morte? Como é que o senhor já percebe que está próximo, que, né? O senhor já tem 86 anos, como é que o senhor enxerga a morte? Aí ele começou a dar gargalhada na minha cara. Aí ele, meu filho, a morte é necessária para ter vida. A morte é necessária para ter vida. Aí eu fiquei encantado com isso, fiquei sem palavras. Eu publiquei no Instagram dele, publiquei no meu também. A morte é necessária para ter vida. A morte de Maria não foi simplesmente a morte causada pelo pecado. Foi um momento em que ela se viu de ser glorificada por Deus e entregou o seu corpo e a sua alma para ele. Ele a chamou. Então ela dormiu, adormeceu, está lá no céu, vivinha. Né? Eu lembro até, inclusive, uma pregação do Dom Antônio, uma homilia, que ele fez lá no Santo Eduardo, no encerramento da Festa Nacional da Assunção, quanto ele fez também na Catedral, em que ele falou assim, quando a gente vê lá em João, né, quando Jesus fala, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, né? Diz que João tomou Maria e a recebeu em sua casa, a levou para sua casa. Aí o Dom Antônio fez essa analogia, essa comparação, né? Quando João leva Maria para casa, ele a recebeu em sua casa, é a igreja recebendo Maria em sua casa. Mas quando chega o momento de Maria, ela volta para a casa dela, que é lá no céu, lá no paraíso. A casa de Maria. Aqui na terra ela foi a casa de Jesus, o paraíso de Jesus. Mas ela voltou para sua casa, a casa dela. E é o lugar onde nós todos temos a esperança de ir. Eu quero falar para você que nos acompanha, e falo para mim também. Dedique a sua vida para guardar bens na eternidade. Guardar bens no céu. A gente vive um drama de 1 ano e meio, né? Onde a gente sabe que a morte não tem hora. Quem era jovem pensou que iria viver mais 30, 40, 50 anos. Tanto aqueles idosos que achavam que estavam novos ainda, que tinham saúde. Tanto aqueles jovens, muitos jovens faleceram também. Dedique essa vida aqui em ajuntar bens no céu. A porta do céu é estreita, a gente não leva nada desse mundo, a gente só leva a nossa alma. Então, cuide da sua alma. Cuide neste momento aqui, nesta vida, em ajuntar um tesouro no céu, para quando você chegar ao momento do julgamento, que Maria não passou por esse julgamento, Jesus possa olhar para você e falar, eu vos conheço. Você é meu filho. Você é meu amigo. Você dedicou a vida por mim. Você me ama, de fato. E hoje é um dia especial, que é a vigília de Pentecostes. E uma das coisas que eu acho mais profundas na Bíblia não foi simplesmente que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. Talvez o que eu acho mais profundo nessa passagem é que Maria estava reunida com os discípulos no cenáculo. Maria foi predileta por Deus, foi a mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. Mas ela estava junto da igreja quando o Espírito desceu sobre a igreja. Ela estava ali no centro. Né? E quando a gente vai ver os ícones, quando a gente vai ver as imagens de Deus, a gente vê que na Santa Ceia Jesus é o centro. Mas no Pentecostes Maria é o centro. Porque é Maria que guia a igreja, Maria que leva a igreja. Maria é a esposa do Espírito Santo. Eu acredito que se ela não estivesse ali no meio, o Espírito Santo não descia. Porque o Espírito Santo vai onde a esposa vai. Jesus está onde sua mãe pode entrar.
O Pai, ele faz acontecer onde a sua filha é querida e amada. A Igreja Católica, ela possui essa virtude de que no fundamento da Igreja, a mãe de Jesus, a esposa do Espírito Santo, a filha predileta do Pai, estava ali no centro, clamando ao Espírito Santo com os apóstolos. Então, que hoje, nessa vigília de Pentecostes, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Espírito Santo possa descer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Que o Espírito Santo possa curar as suas feridas. Que o Espírito Santo possa lhe guiar. Que o Espírito Santo possa criar em você, fundar em você a graça da santidade. Que o Espírito Santo possa descer sobre você e lhe dar o amor a Deus. Lhe dar esse dom de servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O Espírito Santo que desceu em Pentecostes, que ele venha hoje na nossa vida, que ele venha hoje no nosso mundo, que precisa, que está necessitado do Espírito Santo, que está necessitado de Deus. Hoje o mundo está necessitado, o mundo está um caos. O mundo está dentro de uns momentos mais difíceis da humanidade, porque o homem esqueceu de Deus, mas que nessa noite o Espírito Santo possa descer sobre o mundo, que o Espírito Santo possa vir sobre todos nós, e todas aquelas pessoas que perderam a vida possam ter vida diante de Deus. Todas aquelas pessoas que estão em pecado possam ser convertidas e viverem sobre a graça de Deus. Vem, Espírito Santo, vem sobre cada família, sobre cada pessoa, sobre cada história. Pensa na tua família, pensa nos teus amigos, pensa em todos os teus planos, pensa no teu trabalho. Se você está desempregado, pede a Deus, Senhor, um emprego. Se você está esperando ainda em continuar os seus estudos, pede a Deus para que Deus venha guiar, que Deus seja o farol que ilumina a sua vida. E que a Virgem Maria, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que trouxe o Espírito Santo em Pentecostes diante dos discípulos, ela seja presente na tua vida para que o Espírito Santo possa descer sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cris, encerramos, né? Christian, que coisa mais linda. Eu fico aqui babando pelo conhecimento que você partilha, pedindo a Deus que continue lhe ungindo, lhe capacitando, que você continue com sede de sabedoria, porque é sede de Deus. E quando nós estamos sedentos e famintos de Deus e buscamos, nós o encontramos, ele se faz encontrar. Eu fico lembrando de Dom Henrique, de Padre Solenisvaldo, quando eu lhe ouço. Todas as vezes que eu lhe ouço, eu sinto um pouco deles aqui comigo. Eu sinto um tanto de céu aqui. A Marina também, Sabino, né, falou alguma coisa que eu estava tentando até puxar aqui, mas não consegui descer aqui, não sei, travou para mim, que ela fez um comentário, que linda e maravilhosa essa live, mas foi antes que ela havia dito algo, né? Pessiana, já seja louvado por sua vida, Christian. Pois é, nós louvamos realmente pela vida do Christian, pedimos para que cada vez mais, né, Deus vá capacitando, que o Espírito Santo vá conduzindo, iluminando, para que o Espírito Santo possa tomar conta do pensar, do ver, do ouvir, do falar, do sentir, do agir. Ele agora vai servir na vigília, então já vai sair daqui para um outro serviço. Então, Christian, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe, que Nossa Senhora cubra você com o divino manto dela. Não há como não ser apaixonado por Maria, como Dona Eunice, no texto da Misericórdia da Tarde, ela disse, né? Tudo com Jesus, nada sem Maria, né? Que é uma frase que a gente vê em muitos lugares. Então, não tem como a gente não amar Maria. É tão engraçado, Christian, bem rapidinho, que eu sei que você precisa sair, mas nós fazemos todos os dias, às 20h30, pelo Google Meet, uma oração, né? Fazemos todo dia partilha da palavra e estamos tratando de temas marianos. E aí tem uma evangélica que começou a participar, porque a gente faz um momento de oração pelos enfermos, e o pai dela foi diagnosticado com um problema cardíaco por conta do Covid, já tinha problema, e o médico deu menos de 24 horas. Nós começamos a oração, o pai dela recebeu alta há 15 dias. E ontem, depois de tanto nós falarmos de Nossa Senhora, ela nos deu um testemunho muito lindo falando sobre Maria. E aquilo me deixou muito motivada, porque ali ela disse, realmente, não há como não amar Maria. Não há como entender porque Deus a escolheu.
e não há como entender. A Ana Lúcia está conosco, que também faz parte da Missão pela Fé, e está sempre em oração conosco no Texto da Misericórdia, às 15 horas pelo Google Meet, e às 21h30 também pelo Google Meet. E às vezes conosco aqui na Missão pela Fé. Então é isso. Muito obrigada, porque você nos ensinou, Christian, a amar ainda mais Nossa Senhora, a entender o valor dela para as nossas vidas, a valorizar, a dar a importância que ela merece e a amar a nossa igreja, por ser tão rica, por termos um pai, uma mãe, por termos Jesus, nosso irmão, e também o Espírito Santo para nos guiar. Que é sobre nós, com Maria, desça sempre o Espírito Santo e continuaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, foi lindo. Quem não acompanhou essa live, nem a da semana passada, faz o seguinte, ela vai ficar salva aqui, já está salva da semana passada, aqui no Instagram pela Fé. Também no canal do Christian Teixeira, desculpa, do Christian Davidson, no YouTube, porque eu quero que ele seja da minha família, já estou colocando o sobrenome da minha família nele, tá vendo? Então, no YouTube, eu queria ter um filho como ele, mas não tenho, né? Ainda. Então, do Christian Davis, e vai ficar salva também aqui. Então, vocês podem acessar pela Fé ou ir lá no canal dele e compartilhe com outras pessoas, porque outras pessoas precisam amar mais Maria. É a nossa mãe. É a mãe de Deus. É a mãe de Jesus. É a esposa do Espírito Santo. Estivemos reunidos e estaremos sempre reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristian, as pessoas estão começando a entrar agora, porque eu percebi que o horário que começa mais a entrar as pessoas é a partir das 9. Mas o Cristian tem outro compromisso. Tchau. Tchau. Deus abençoe. E a mãe dele é novinha, viu, gente? Parece irmã dele. Eu podia ser mãe também. Deus abençoe. Fica com Deus. Amém.